Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Cornélia era uma das mulheres mais admiradas da Roma Antiga. Ela era filha de um dos grandes heróis de Roma. O pai dela tinha sido um general muito importante, um general que tinha vencido uma batalha, não sei se você lembra das Guerras Púnicas. Ele chamava Cipião Africano. E a Cornélia, ela era filha desse herói de Roma. Essa vitória foi muito importante porque abriu as portas para a grandeza de Roma. Nós estamos falando mais ou menos do segundo século antes de Cristo. Ela casou com um homem chamado Tibério Graco e teve vários filhos, mas os mais conhecidos, que são importantes na história de Roma, são o Tibério, também como o pai, Tibério Graco e Caio Graco. Eles foram figuras também centrais da história da República Romana. E apesar de pertencer a uma das famílias mais poderosas de Roma, era uma mulher que tinha uma vida modesta. Ela tinha uma vida simples. E se conta que uma vez, uma romana também, bastante endinheirada, digamos assim, orgulhosa da riqueza, começou a mostrar a Cornélia as suas joias. Mostrar lá, não sei, os anéis, os colares. E houve um momento que ela diz assim: Cornélia, as tuas joias. Eu queria conhecer as tuas joias. E a Cornélia, com serenidade, chamou os filhos e apontando para eles assim: estas são as minhas joias. Essas são as joias de Cornélia. Ec ornamenta mea sunt. Essas são as minhas joias. E por que eu quis começar a meditação com essa história? Porque eu acho que vai nos servir por contraste para entender a parábola que a gente vai ouvir no domingo que vem, no 18º domingo do tempo comum. É um homem rico também, o personagem principal, que tinha tido uma grande colheita. Jesus conta assim: a terra de um homem rico deu uma grande colheita. E ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar a minha colheita. Que colheita, na verdade? Uma super colheita, uma super safra. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. E essa parábola, talvez alguns de vocês já se recordam, ela é conhecida como a parábola do rico insensato. Agora, não é verdade que até agora ele só merece elogios? A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Se a gente fosse estudar como um case essa propriedade, esse homem, ele tem uma série de virtudes. Daria para fazer uma série de meditações, um ciclo de meditações sobre as virtudes desse homem. Planejamento, claro. Ele deve ter estudado a terra, estudado as possibilidades, estudado o clima, a hora certa, os custos, o mercado, claro, porque não é só produzir, tem que vender. Então, o que a gente vê por trás desse homem? Inteligência prática, disciplina. Depois, dedicação. A colheita abundante não cai do céu. Não é que ele estalou os dedos e começou a dar muito trigo. Teve que trabalhar a terra,
teve que plantar na hora certa, teve que supervisionar, acompanhar o crescimento. Lembra a parábola do joio, aquela praga que era tão perigosa porque parecia muito com trigo. Então tinha que estar sempre olhando se não havia joio no meio do trigo. E o resultado foi o prêmio que ele teve, uma grande safra. O prêmio da diligência, um homem que planejava, se dedicava. Depois, uma safra muito grande, evidentemente, ele não plantou sozinho. Ele tinha um time, tinha capacidade de liderança, de gestão. Uma grande colheita exige muitos trabalhadores, muita organização, armazenamento. E assim como ele sabia administrar os bens, ele saberia administrar também os colaboradores. E depois, como sempre acontece na agricultura, paciência. Tem que ter paciência, tem que ter perseverança, esperar o tempo certo, sem pressa e sem pausa. Tem que ser resiliente, tem que ser constante, tem que ter visão de futuro. Então, de repente, ele viu que os armazéns antigos já não davam conta. Então, ele precisou construir armazéns maiores, conservar os bens. Eu não posso perder tudo isso, eu não posso deixar jogada toda essa grande colheita. Eu tenho que ter capacidade de inovação diante desse problema, um bom problema, uma grande colheita. E repara, até agora, nós só vemos qualidades. Onde ele errou? Porque, afinal de contas, é conhecida como a parábola do rico insensato. Então, agora a gente vai ver a segunda parte. E por isso que eu comecei, parece que não tem nada a ver com a Cornélia, aquela mulher que era rica e sensata, rica e atinada. Então, agora vamos à segunda parte da parábola. Então poderei dizer, ou seja, depois que ele construiu os celeiros maiores, que ele teve todo esse cuidado, meu caro, está falando com ele mesmo, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse, louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará tudo o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Acho que dá para entender o que aconteceu? Ele ia morrer naquela noite. Ele correu, fez, montou e... Para quê? Não serviu para nada. Quer dizer, claro que o problema não está em que ele tivesse esforçado na colheita. Todas aquelas virtudes que eu falei antes são verdadeiras. Mas o problema, o erro dele foi centrar tudo em si mesmo. Como até dá para perceber pelo fato de ele estar falando sozinho. Meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Ele está pensando nele. Então ele trabalhou para ter essa calma, essa paz. Ele não reconhece, por exemplo, que aquela abundância se devia, sim, às virtudes dele, mas se devia também à graça de Deus. Então, ele está centrado nele mesmo, ele está pensando em si. Puxa, agora eu estou rico, agora eu posso fazer o que eu quero, agora... Bom, já não dá mais tempo. Já é o fim da tua vida. E também não pensa nos outros. Haveria muitos pobres. Haveria na própria família gente que ele podia ajudar, gente que podia... Vou poder ajudar tanta gente. Não. E ele vive, esse é o grande erro. É aí que Nosso Senhor fala louco, insensato, porque ele vive como se ele fosse eterno, como se ele pudesse controlar o tempo, a própria alma. Não, nós não somos eternos. A gente tem um tempo limitado para realizar a nossa vida. O Catecismo da Igreja Católica fala isso de uma maneira muito bonita. O homem tem um tempo limitado para realizar a própria vida. No próximo domingo a gente vai ouvir esse Evangelho, mas é interessante que, como que preparando o Evangelho, na primeira leitura da missa, lembra, tem uma primeira leitura, em geral, do Antigo Testamento, uma segunda leitura do Novo Testamento. A primeira leitura é do livro do Eclesiastes, e que registra aquela frase tão famosa, vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E, às vezes a gente pensa que vaidade
é só a vaidade do espelho. Espelho, espelho meu, como dizia lá a bruxa da Branca de Neve. Lá. Não. A vaidade é o vazio. Quer dizer, uma vida vazia. Um homem insensato, doido, que correu e não pensou. Pensou em tudo menos no principal. Louco, insensato. E logo em seguida, nós vamos ouvir também na missa, apresenta o mesmíssimo caso da parábola. Veja se não é a mesma coisa assim. Depois de dizer vaidade das vaidades, assim, por exemplo, um homem que trabalhou com inteligência, competência e sucesso, vê-se obrigado a deixar tudo herança a outro que nada colaborou. É aquilo que às vezes se diz, quase como uma tragédia, que é pai rico, filho pródigo, neto pobre. O pai trabalha, o filho gasta tudo e o neto já não tem nada. Então, um homem trabalhou, talvez esse primeiro se vê obrigado a deixar tudo, e quando morre não aproveita. Tudo isso é vaidade, grande desgraça. De fato, que resta ao homem de todos os trabalhos e preocupações que o desgastam debaixo do sol? Toda a sua vida é sofrimento, sua ocupação um tormento. Nem mesmo de noite repousa o seu coração. Também isso é vaidade. Claro, aqui a gente precisaria matizar. Nós temos que trabalhar. E por isso que eu comecei falando que o personagem da parábola é um personagem que merece muitos elogios, mas depois ele estraga tudo no final, porque ele não pensa no principal. Ele é vaidoso. Vaidoso nesse sentido de vazio. Vaidade vem de vazio. Uma pessoa que vive um vazio. Ele faz tudo preocupado única e exclusivamente consigo mesmo. E veja, isso pode acontecer com a gente. Pode acontecer com você. Por exemplo, uma pessoa que apoiasse toda a sua busca de felicidade na estabilidade financeira. Não, o dia que eu tiver isso, o dia que eu tiver aquilo... vocês são jovens e estão distantes disso. Acho que nenhum de vocês está preocupado com a aposentadoria, por exemplo. Mas, às vezes pode pensar, depois de anos de trabalho, eu quero acumular muito, viver tranquilo, e depois não chega lá, morre antes. Eu quero poder me dar o luxo de fazer tudo o que eu quero, viver só para mim, louco. Talvez uma coisa mais próxima da sua realidade. Quando eu passar naquele concurso, então sim, eu vou conseguir aquele emprego e a minha vida vai ser um céu na terra. E vou dizer à minha alma, agora descansa, come, bebe, aproveita. Bobagem, não é assim. Quando eu tiver uma posição, então vou aproveitar a vida. Louco. Louco. Ou então uma coisa que acontece tanto para a pessoa jovem como a pessoa que não é jovem, a miragem do tempo livre. Quando eu tiver tempo livre, não acontece isso, às vezes, até quando a gente é criança. As férias, quando tiver as férias, vou brincar, vou fazer isso, fazer aquilo, depois chega as férias e a gente não sabe o que fazer, não é? Aquele tédio de não ter aproveitado. Então eu falo, work hard, play hard. Quer dizer, trabalho como um cavalo e depois me divirto. Não vou dizer como um cavalo, mas infelizmente tem gente que se diverte como um cavalo. Mas, então depois vou aproveitar. E é o que o rico insensato falava. Descansa, come, bebe, aproveita. Como se isso fosse suficiente para ser feliz. Às vezes, olha que interessante, isso acontece até na própria vida espiritual. A gente imagina que vai chegar um momento em que tudo vai ser fácil. Vai sair sem esforço. Então, a minha preguiça vai chegar um dia que ela vai ser vencida para sempre. Nossa, já não tenho preguiça. Acordei hoje sem preguiça, não tenho preguiça. Nossa, tudo é fácil. Nossa, tocou o celular, não tive preguiça, dei um beijo no celular, falou que alegria acordar agora, 5 da manhã, nossa, que coisa que eu mais queria, acordar cedo. A gente já não vai ter que lutar contra o orgulho, como aquela pessoa que dizia assim, eu me orgulho da minha humildade. Depois de 20 anos lutando, já não sou mais orgulhoso, você estragou tudo, né? Então vai chegar um momento que não vai ter mais tentação, a gente não vai ter tentação, a gente vai ficar numa espécie de,
como dizem lá, o nirvana, a gente vai ficando tudo tranquilo, todas as coisas perfeitas, a gente só, o que você está fazendo? Esperando o céu, já estou aqui no ponto aqui, só vai passar o ônibus para ir para o céu. Louco, na verdade. A gente pensa que tomando algumas providências, a gente não vai ter que lutar mais. Derrubar meus celeiros, construir maiores, vou guardar todo o trigo. Não. Vai chegar um momento que os defeitos vão se derreter. Os defeitos que eu tenho, como que por magia, vão se derreter. Então eu vou poder dizer assim a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos, fica tranquilo, não precisa mais lutar. Não, não é assim. Louco. A gente vai ter que lutar até o fim. Lutar até o fim. Tem uma coisa bonita que aconteceu com São José Maria no último dia de 1971. Ele já estava mais no fim da vida. Ele morreu 26 de junho de 75. E estavam conversando, imagino que depois de uma refeição lá com São José Maria, e ele começou a falar e começou a dizer um pouquinho os sentimentos daquele ano que estava terminando. E ele contou que naquele dia ele tinha anotado lá numa agenda uma ideia que tinha inspirado ele. Às vezes, como acontece com você, comigo, que a gente está fazendo oração, uma ideia que vem, a gente anota. Fala, essa ideia é boa, preciso voltar nela. E a frase é assim: este é o nosso destino na terra, lutar por amor até o último instante. Deu graças. Deu graças significa graças a Deus. Este é o nosso destino na terra, lutar por amor até o último instante. Você não vai ter essa dinâmica do descansa, come, bebe, aproveita. Não, até o fim a gente vai ter que lutar. A gente vai ter que lutar E isso é maravilhoso, que a gente vai lutar por amor. Se a gente tem que lutar, talvez o nosso defeito, o nosso temperamento, ou uma inclinação que a gente tem, que precisa sempre ser controlada, a gente vai melhorar com o tempo. Ah, isso sim. Mas vamos lutar por amor até o último instante. E é bonito que, quando anos mais tarde, poucos anos mais tarde, se terminou a construção de um centro, um centro internacional, que vão pessoas do mundo inteiro, é o Seminário da Prelazia. O nome do centro é Cava Bianca. Como aqui o centro chama Mar Alto, o centro lá chama Cava Bianca. Cava Bianca significa pedreira branca. E quando terminou, é uma obra enorme, porque mora muita gente lá. Eu morei lá antes de me ordenar. E o sucessor de São José Maria, ele quis que se colocasse uma pedra, uma última pedra. Acho que vocês sabem que São José Maria não gostava das primeiras pedras. Porque se coloca a primeira pedra e não termina. Pedra inaugural da ponte que não saiu do papel. Pedra inaugural do estádio que não se construiu. Não. Ele falava, a gente precisa colocar a última pedra. Então, sem cerimônia nenhuma, se colocou uma lápide. Aliás, isso é muito romano, porque em Roma as pedras, sobretudo um tipo de mármore chamado travertino, é muito barato. As placas de rua são de mármore, por exemplo, tem mármore assim, e o nome da rua. Mas a última pedra que se colocou nesse centro foi exatamente com essas palavras. Tão bonitas, não é verdade? Esse é o nosso destino na Terra, lutar por amor até o último instante. E a gente vai estar velhinho, vocês ainda demoram muito, mas e vai estar lutando para vencer essa tendência que a gente tem do pessimismo, ou da precipitação, ou da procrastinação. Não vai chegar nunca à situação do rico insensato. E eu comecei, de propósito, falando da Cornélia Graco. Essas são as minhas joias. Essa é uma mulher que pensa diferente. Ela era muito rica, era de uma das famílias romanas mais importantes, mas ela tinha projeto. E ela tinha um projeto que, evidentemente, ia além dela mesma. Porque, repara, o problema de uma pessoa ter um projeto
pequeno é que depois que atinge não tem o que fazer. Uma pessoa, por exemplo, que tenha o projeto de ganhar 1 milhão, por exemplo, não é fácil. Agora, quando ganhar, vai fazer o quê? Descansa, come, bebe, aproveita? Agora, uma pessoa, por exemplo, que tivesse o projeto de ser um excelente profissional, é diferente, isso sempre pode melhorar. Uma pessoa que tem o projeto de ter uma grande cultura, uma pessoa que tem o projeto de mudar a vida de muita gente, uma pessoa que tem o projeto, vai ficar rico, mas vai transcender, vai chegar além. E interessante que eu não conhecia a história da Cornélia Graco, eu só conhecia essa frase. Essa frase que sempre achei muito interessante. Essas são as minhas joias. Mas a Cornélia Graco, ela morreu com quase 100 anos. E uns 100 anos antes de Cristo, mais ou menos. E parece que era uma mulher muito culta. Parece que em Roma vinha gente de fora para conhecer a cultura dela, era muito eloquente, uma coisa até surpreendente, né? 2000 anos atrás, sempre pensa, as mulheres, uma mulher que dominava o grego, na época o latim era a língua do dia a dia, mas as pessoas cultas falavam grego, e ela conhecia a literatura grega, mas fundamentalmente uma pessoa que teve um projeto, e um projeto que não terminava com descansa, come, bebe, aproveita, ela quis fazer uma família, ela ficou viúva cedo, inclusive dizem lá, não sei quanto é verdade, que o próprio rei do Egito, Ptolomeu VIII, quis casar com ela preferiu se dedicar à educação dos filhos e deu certo, porque os filhos foram depois gente muito importante. Então, o problema daquele homem não era que ele trabalhasse duro, é bom trabalhar duro, work hard. Também não é o problema de querer ficar rico, mas é ter um projeto que termina, um projeto pequenininho, um projeto de fazer, correr para descansar. Não tem sentido, na verdade. A gente precisa transcender. Às vezes, quando eu penso nisso, eu me lembro de uma situação, também de quando eu morava em Roma, que aconteceu quando eu fui visitar uma das coisas mais bonitas que tem, uma das estátuas mais bonitas, que é a estátua do Moisés, que foi feita pelo Michelangelo. É a estátua que dizem, que até a gente olha assim, tem uma moça, com cavidade assim no joelho, que dizem que a estátua está tão perfeita que o Michelangelo pegou o martelinho e falou assim, parla, fala, só faltava falar. E de fato é uma estátua espetacular. E eu me lembro que uma vez, quando eu estava lá, quando a gente mora em Roma, a gente pode se dar o luxo de, bom, hoje eu vou ver só aquele lugar. Fui lá, peguei isso aí, fui com outro brasileiro, e de repente, quando eu estava lá, eu vi um barulho, eu pensei que era uma briga, e foi uma invasão. Entrou um monte de gente lá, é uma igreja, e entrou muitos japoneses. E muitos japoneses, na época, ainda as máquinas eram de filme, de celuloide, tiraram foto e saíram correndo. Entraram, fotografaram e saíram correndo. Eu nem tinha levado máquina fotográfica, então eu queria ver. E quando eu voltei lá no seminário, tinha gente do mundo inteiro, eu falei com um japonês, falei, mas caramba, esses caras são doidos. Ele entrava e falou, não, é que eles têm umas férias curtas, então eles vêm para a Europa, fotografam tudo e depois quando chegam no Japão ficam vendo. Peraí. Tudo bem. Então, às vezes a gente tem uns projetos assim, na verdade, meio doidos. Então, eu quero correr para quê? Então, aproveita as coisas, descansa, come, bebe, aproveita. Tá bom, a gente tem que descansar, tem que comer, tem que beber, tem que aproveitar, mas a gente precisa transcender. Qual que é o teu projeto? Aquele homem era empreendedor, mas quando ele achava que dava para viver de rendas, não dava. O nosso destino na Terra é lutar por amor até o último instante. É maravilhoso que seja assim. Ele não sabia para que ele trabalhava, esse era o grande problema. Ele só conseguia trabalhar, e depois fazer o quê? É o que acontece, por exemplo, com esse grupo de gente, não será o caso de nenhum de vocês, mas conhecerá alguém assim, workaholic,
que é viciado no trabalho. E trabalho é o quê? Trabalho é por trabalhar. E por quê? Para encontrar uma razão de ser. Então é daí que vem o work hard, play hard. Quer dizer, eu trabalhar feito um cavalo e depois eu descansa, come, bebe, aproveita e a vida vai ficando vazia. Uma vez eu vi uma comparação que dizia que essas pessoas são como se fosse uma cebola. Se você pega uma cebola e vai tirando as folhas, chega uma hora que acaba. A cebola vai tirando as folhas, chega lá, não tem nada. Ela não tem núcleo. O acessório é tudo. Quando a gente vai tirando, vai descascando a cebola, sai tudo. Chega o vazio. Gente vazia. Quer dizer, o problema desse homem não é que ele fosse ambicioso demais, não é que era vazio. Vazio, não tinha um projeto, não sabia por que fazia as coisas. Louco, insensato. Você sabe por que faz as coisas? Eu acho que é tão mais importante isso quanto mais a gente corre. Você corre, todos vocês têm uma agenda exigente, tem muitas coisas para fazer. E é interessante, o evangelho que a gente vai ouvir na missa vai concluir com uma frase de Jesus. Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Construiu, para nada. Ajuntou um tesouro que não serve. E como teria sido diferente a vida dele se ele pensasse, lutar por amor até o último instante. Vou aproveitar, vou desfrutar desse grande ano, mas vou querer pensar nos outros, querer crescer, talvez aumentar, para ajudar, para fazer, para... O que a gente quer fazer da vida, na verdade? Às vezes a gente fica um pouco sem sentido. Será que a gente vai fotografar a vida inteira para um dia? Não sabe se vai chegar esse dia, a gente fica olhando depois as fotografias. Como é diferente uma pessoa que investiu na família, por exemplo, a Cornélia. Cornélia, mostra as tuas joias. Essas são as joias de Cornélia. Isso é todo um trabalho, na verdade. Ela criou os filhos são importantíssimos na história de Roma. Quer dizer, quanta coisa saiu daí. O que a gente quer fazer da vida? Você já imaginou o que aconteceria se Nossa Senhora fosse perguntada para alguém? Maria, mostra as suas joias. Nossa Senhora teria as suas joias? Acho que teria. Nossa Senhora, eu sempre digo para vocês que eu imagino ela muito, muito elegante. Sabe que Nossa Senhora não teria tantas joias como uma nobre romana? Tinha joias como uma mulher tem, como vocês têm lá, os anéis e os brincos. Mas, sem dúvida, se alguém dissesse a Nossa Senhora, Maria, mostra as suas joias, a grande joia dela é o seu filho, é Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E ela soube colocar todo o seu esforço aí, todo o seu esforço no cumprimento dessa grande missão que ela tinha recebido, de ser mãe de Deus. Repara como é bonito. Nossa Senhora, mais do que ninguém, podia dizer que o seu destino na Terra foi lutar por amor até o último instante. Tanto assim que Nossa Senhora, ela nem provou o sepulcro. Nossa Senhora, como nós vamos dentro de uns dias celebrar, ela foi assunta ao céu em corpo e alma. Nossa Senhora cumpriu tão bem a missão, até o último instante, lutou por amor, que Deus já a levou em corpo e alma para o céu. Mas a gente pode pedir ajuda a ela. A gente pode pedir, sobretudo, para que a gente não entre nessa loucura, nessa insensatez, de trabalhar sem saber porquê, de fazer as coisas porque sim, pensando que o simples desfrutar, o play hard, digamos assim, já é suficiente. É pouco, é muito pouco. Lutar por amor até o último instante. Deu graças. Graças a Deus que é assim. Que a gente não vai se aposentar. Claro, vocês vão se aposentar. Padre propriamente não se aposenta. A gente vai estar até o fim, na verdade, lutando e tentando fazer aquilo que pode, mas que a gente possa lutar até o fim. São José Maria às vezes falava que ele queria morrer espremido como um limão, que já não pode dar mais nenhuma gota. E ele sabia que quando é assim, Deus não joga fora, como a gente joga fora um limão que já não dá mais. Deus leva para si. Quer dizer, morrer
gastos, porque a gente se gastou por alguma coisa que vale a pena. Isso sim é um grande negócio. Esse é um negócio que vale nessa vida e na vida eterna. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.